Grande abraço, telespectador que está sintonizado no canal 9 da NET para mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Cubatão. Hoje, a 44ª sessão ordinária, 5 projetos de lei. O primeiro, projeto de lei de autoria da prefeita municipal, projeto de lei número 75/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação, PME, e dá outras providências. Primeira discussão e os anexos encontram-se à disposição na divisão legislativa. O segundo projeto da ordem do dia, processo número 1323/2015, projeto também de autoria da prefeita municipal, retifica o termo de permissão de uso de imóvel do patrimônio público municipal concedida à Fazenda do Estado de São Paulo, através de lei municipal número 3.728, de 19 de maio de 2015, e dá outras providências. Primeira discussão também. O terceiro projeto de lei é o processo número 767/2015, PL 51/2015, de autoria do vereador Ricardo de Oliveira Ricardo Queixão, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal da Humanização das Relações entre Pedestres e Motoristas de Veículos Automotores, e dá outras providências. Também, a exemplo dos dois primeiros, em primeira discussão. O quarto projeto é o processo número 874/2015, projeto de resolução número 4/2015, de autoria da mesa da Câmara Municipal, que estabelece o regimento interno da TV Câmara de Cubatão e dá outras providências. Discussão única. E o quinto projeto e o último da ordem do dia de hoje é o processo número 1281/2015, projeto de resolução, melhor dizendo, número 6/2015, também de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, altera os dispositivos que menciona na resolução número 2815, de 25 de agosto deste ano, que dispõe sobre o sistema de controle interno no âmbito da Câmara Municipal e dá outras providências. A exemplo do outro projeto, que é de autoria da Câmara Municipal, discussão única. A você que não puder comparecer ao plenário da Câmara Municipal de Cubatão, a sala Dona Helena Melete Cunha, você pode acompanhar pelo site da TV Câmara, que está aí no seu televisor, ou ainda comparecendo aqui. A sessão começa agora às 16 horas, nas 2 primeiras horas serão o expediente dos vereadores, e nas 2 próximas horas, ou seja, das 18 às 20, os 5 projetos da ordem do dia de hoje. Dentro de mais alguns poucos minutos, teremos o início da 44ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cubatão.
Som. Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Comunico que se encontra na mesa, à disposição dos senhores vereadores, a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que se encontra à disposição dos senhores vereadores, na divisão legislativa, o balancete analítico da receita e da despesa do Poder Executivo referente ao mês de setembro do corrente ano. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito para conhecimento do plenário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Wagner Moura. Antes da leitura, pedi um minuto de silêncio pela morte da Cláudia Gilberto de Freitas, irmã do nosso querido amigo Carlos de Freitas, ocorrido ontem, enterrada hoje em Cubatão. Questão de ordem concedida. Relatório final da Comissão Especial de Inquérito, designada pela Resolução 2822 de 2015, que tem por objetivo apurar o pagamento das licenças-prêmios pelo Poder Executivo. Aos 27 de novembro do ano de 2015, às 11 horas, na sala das comissões da Câmara Municipal de Cubatão, cito a Praça dos Emancipadores, sem número nessa cidade de Cubatão, reuniu-se a Comissão de Inquérito, nomeada pela Resolução 2822 de 2015, com a presença de todos os seus integrantes, tendo como objetivo a análise do contido nos autos referente à comissão formada com vistas à elaboração de sua conclusão, até por conta da ultimação do presente ano legislativo. Assim, vistos os documentos acostados nos presentes autos e aqueles inseridos nos autos do processo 779 de 2015, que trata da anterior Resolução 2806 de 2015, que tratava do mesmo assunto e já teve apresentado seu relatório parcial. E em consonância com os depoimentos feitos e tendo em vista a peculiaridade dos mesmos, deliberou a comissão unanimidade pela emissão do presente relatório final nos termos seguintes do objeto da investigação. De se dizer inicialmente que a presente comissão teve por escopo a apuração dos eventuais irregularidades havidas no pagamento de licenças-prêmios a alguns funcionários da municipalidade, por conta de até declarações levadas a cabo na imprensa pela própria chefia do Executivo e alguns dos seus secretários, que sustentavam
que sustentavam a ocorrência de pagamento vultuoso cuja autorização advinha de assinaturas que não seriam reconhecidas por seus subscritores, das legislações referentes às licenças-prêmios. O benefício da licença-prêmio está previsto na Lei Municipal 325 de 59, Estatuto dos Servidores Públicos, onde, ao se tratar da licença especial, em seu artigo 137, se diz que, em cada quinquênio de efetivo e ininterrupto exercício, ao funcionário que a requerer, se conceder-se-á licença-prêmio de uma só vez, de 3 meses, com todos os direitos e vantagens do cargo que estiver ocupando. Normativo este que se encontra em vigor, ipsilíteres, até a presente data. A municipalidade do ano de 2015, por conta de alegados problemas financeiros à época, deliberou por editar o decreto 9733 de 1 de julho de 2011, com vistas a regulamentar a forma de pagamento da licença especial, fixando-lhe limites conforme o artigo 2º do mesmo e outras regras, com a ressalva de que a adesão aos termos do suscitado decreto era optativo, transcrevemos. A licença-prêmio requerida em pecúnia poderá ser paga, considerando o padrão básico de vencimento do requerente, independentemente do cargo que estiver ocupando, acrescido de anuênio e sexta parte, mediante opção do servidor, ressalvado o direito daqueles que não optarem por receber da forma estabelecida neste artigo. Parágrafo único. A opção de que trata o caput dar-se-á forma expressa por meio de requerimento próprio. Desta forma, aqueles funcionários que deixarem de fazer a opção pelo decreto continuariam a receber suas licenças-prêmios com base daquilo previsto na lei, qual seja o artigo 137 do Estatuto dos Servidores, sendo de ressalvar que a vantagem que se apresentava para os que aderiam à nova regulamentação seria, em tese, a possibilidade de um recebimento mais rápido, na medida em que a administração municipal vinha atrasando muito o pagamento do benefício da licença-prêmio, as quais se acumulavam ponto de alguns servidores se aposentarem sem receber aquelas cujos direitos já eram adquiridos. Esses atrasos nos pagamentos teriam sido, provavelmente, o mote para que surgissem descaminhos na busca do recebimento da licença-prêmio. Eis que passaram a circular a boca pequena a liberação dos pagamentos somente mediante o que seria o certo tráfico de influência, ou mesmo a contraprestação de uma vantagem de 30% do recebido, ao que juntou ao final a alegação da própria municipalidade de que alguns pagamentos teriam origem em assinaturas falsificadas, peculiaridades que redundou manchetes de jornais, veja a seu fato gerador de Comissão Especial de Vereadores, integrantes do Poder Legislativo cubatense, como essas que aqui relatamos. Das licença-prêmios pagas nos últimos 10 anos, período 2005, R$ 2.659.134,21. 2006, R$ 4.322.739,98. 2007, R$ 2.312.871,63. 2008, R$ 5.824.159,35. 2009, R$ 151.481 e 2015. 2010, 0. 2011, R$ 996.567,01. 2012, R$ 194.354,85. 2013, R$ 1.315.436,18. 2014, R$ 3.735.394,34 Abertos os trabalhos, os integrantes da comissão deliberaram inicialmente pela solicitação ao Executivo da documentação que sustentava suas denúncias, bem como a relação dos pagamentos feitos a título de licença-prêmio, com o que vieram aos autos a farta documentação de folhas, sendo certo, contudo, que inicialmente nada se correou que demonstrasse com clareza a consecução de algum tipo de crime ou mesmo cópia do boletim de ocorrência dos fatos ou demonstração de inconformidade em eventuais assinaturas. Das oitivas, durante o período compreendido entre os dias 27/7 a 26/11 de 2015, foram colhidos 40 depoimentos, sendo os senhores José Carlos Ribeiro dos Santos, Rafael Ferreira de Abreu, sido ouvido em 2 oportunidades cada um. Ademais, embora convocados 6 vezes, servidores deixaram de comparecer às oitivas, alguns justificando suas ausências, outros não informando o motivo das ausências.
assim conforme será ratificado adiante. Desde já, esta comissão de vereadores solicita que o Ministério Público realize as oitivas dos seguintes servidores ausentes: Lourenço Cardoso Rios, Sandra Regina da Graça, Ivan Ralaico, Ivanete Lima Nascimento. Uma peculiaridade que merece ser aqui mencionada inicialmente é que, desde o início dos trabalhos, a comissão buscou infrutíferamente ouvir o depoimento do funcionário Rafael Ferreira de Abreu, o qual inicialmente foi informado se encontrava em gozo de licença saúde e posteriormente estaria de férias, cujas declarações se tinha como importante havia vista sua condição de ocupante do setor de recursos humanos da municipalidade. Desses depoimentos inicialmente ouvidos, o que se verificou é que aqueles funcionários teriam recebido valores expressivos a título de licença-prêmio, valores esses que extrapolavam os limites fixados pelo decreto do Executivo número 9733 de 2011, que limitava o valor da licença-prêmio, no máximo ao vencimento base, mais anuênio em sexta parte. Contudo, estes pagamentos vinham com a devida autorização da autoridade competente, no caso a chefia de gabinete do município, que expressamente determinava que fossem pagos de acordo com a lei. Pertinente aqui se faz mencionar também que, mesmo inquiridos a respeito, nenhum dos depoentes afirmou saber da existência de algum esquema com relação ao pagamento da licença-prêmio, ou mesmo afirmaram tivesse efetuado o pagamento a alguém para poder receber seu benefício. Temos, então, que estes primeiros depoimentos simplesmente corroboraram a informação de recebimento de valores altos, mas pagos de acordo com a lei e não o decreto, por expressa determinação da chefia do gabinete do Executivo, a qual, ao ser ouvida, afirmou que as assinaturas autorizadoras não eram suas, em assertativa que não restou de qualquer forma demonstrada, nem mesmo em decorrência do boletim de ocorrência que teria sido lavrado, vez que nada veio à comissão a respeito de investigações feitas ou conclusões admitidas. Na sequência dos trabalhos, após muitas delongas, a comissão afinal logrou proceder à oitiva do funcionário Rafael Ferreira de Abreu, o qual, em seu depoimento de folhas 842 e 845, em apertada síntese, não só confirmou que as liberações de licenças-prêmios eram determinadas pelo senhor José Carlos Ribeiro por escrito, especialmente no sentido de que deveriam ser pagos de acordo com a lei, não tendo em momento algum conhecimento de que haveriam assinaturas falsas nos despachos autorizativos. O funcionário Rafael afirmou da mesma forma que em hipótese alguma recebeu determinação de pagamento da licença-prêmio de parte da chefia do Executivo ou de outro secretário municipal. Tais deferimentos eram sempre oriundos do então chefe de gabinete, senhor José Carlos Ribeiro. Estas foram, assim, as menções mais significativas do depoimento do funcionário Rafael Ferreira de Abreu. Levando em consideração os termos do depoimento do Rafael Ferreira de Abreu e, tendo em vista a eventual repercussão do mesmo para o conjunto probatório dos autos, os integrantes da comissão deliberaram por apresentar um relatório parcial para encerramento da mesma, o que foi feito aos 20 de outubro de 2015, tendo sido este aprovado pelo plenário da Câmara Municipal, ao ensejo de que se apresentou um novo requerimento pleiteado a formação de uma nova comissão de inquérito para a continuidade da averiguação daqueles fatos, o qual veio a ser devidamente aprovado pelo plenário da Câmara. A novel comissão de inquérito veio a ser implementada através do processo número 1242 de 2015, onde nova resolução veio a ser editada e de números 2822 de outubro 8822 de 22 de outubro de 2015, repetindo-se na sua composição os mesmos vereadores componentes da mesma anterior à vida, como ora se demonstra. Iniciamos os trabalhos desta nova comissão, optaram os senhores vereadores pela convocação para depoimento dos servidores, Iraci Pereira Rader, Hélio Lourenço e, novamente, o senhor José Carlos Ribeiro, sendo certo que seus depoimentos se interferem que Dona Iraci confirmou o recebimento dos valores da licença-prêmio, não sabendo dizer se teria ou não firmado a opção pelo decreto municipal e que teria pedido pelo pagamento apenas para o funcionário Rafael,
Hélio apenas confirmou o recebimento da licença-prêmio, isto sob a justificativa de problemas de saúde e sem que tivesse pedido a quem quer que fosse. E José Carlos refutou todas as informações que o davam como autorizador dos pagamentos com valores acima do fixado pelo decreto, da mesma forma que jamais teria procedido de forma irregular com relação ao deferimento de licenças-prêmios, ratificando os termos do seu anterior depoimento. Da síntese dos depoimentos. Nenhum dos depoentes, independente dos valores recebidos a título de licenças-prêmios, afirmou saber da existência de algum esquema com relação ao pagamento de licenças-prêmios, ou mesmo afirmar que tivesse efetuado pagamento em alguém para poder receber seu benefício. Temos então que, unanimemente, os depoentes ouvidos acreditam não terem praticado qualquer ilegalidade, haja vista que a licença-prêmio é um direito que lhe assiste, desde que cumpridos os requisitos legais para seu pagamento. Por outro lado, mesmo aqueles que informaram ter recebido suas licenças-prêmios, através dos pedidos realizados ao diretor de recursos humanos e ou chefe de gabinete, acreditam que os pagamentos foram realizados de forma legal, ainda que os valores recebidos fossem superiores ao estipulado pelo Decreto 9733 de 2011. Da comprovação de irregularidades no pagamento das licença-prêmios, independente da existência de assinaturas falsificadas no processo. A comissão iniciou a investigação com o objetivo de encontrar provas que pudessem evidenciar a existência da falsificação de assinaturas nos processos de licenças-prêmios, bem como quem as pessoas que teriam praticado tal ato e, por consequência, aqueles que teriam se beneficiado de tal situação. Ocorre que, no transcorrer da investigação, foi demonstrado que, apesar da importância em averiguar a existência do alegado delito como sua autoria, restou comprovada de forma irrefutável a existência de irregularidades no pagamento das licenças-prêmios, independente das assinaturas falsificadas. Vejamos. No depoimento de folhas 951 e 953, a servidora Elia Aparecida da Silva, chefe de divisão do Departamento de Recursos Humanos, subordinada hierarquicamente ao diretor mencionado do departamento, declarou que, ao receber as ordens do senhor Rafael, a depoente era obrigada a cumpri-las, sendo certo, inclusive, a ocorrência de processos onde não constam assinaturas, mas que já eram costumeira a posterior regularização dos mesmos, que não existia a possibilidade de verificar nos processos se haviam assinaturas falsas ou não, ou mesmo despachos sem qualquer assinatura, eis que retifica o depoente o que era determinado pelo diretor de RH para ser incluído na folha de pagamento, seja referente às licenças-prêmios ou quaisquer outros benefícios, eram devidamente lançados. A depoente menciona que as determinações do diretor de RH, Rafael, na maioria das vezes ocorria por telefone, que as determinações do diretor de RH eram repassadas pelo diretor Rafael a depoente, ou para a servidora Maria Aparecida. Ratifica a depoente, neste momento, que todos os pagamentos de licenças-prêmios foram realizados através de determinação do diretor RH Rafael, independente dos processos possuírem ou não assinaturas, nos despachos que a depoente também recebeu ligações da servidora Marlene, secretária do senhor Rafael, que informava ter recebido ordens do gabinete da prefeita ou do senhor Rafael que deveriam ser cumpridas pelo depoente. Que a depoente sempre tomou cuidado para encaminhar as ordens do senhor Rafael, sendo que, inclusive, sempre ela ou a servidora Maria Aparecida ligavam para o mesmo quando ocorrida dos valores serem pagos, sejam a título de licença-prêmio ou qualquer outro benefício fossem altos. Informa a depoente que, somente efetivada o cumprimento das ordens do pagamento das licenças-prêmios ou outros benefícios, com valores mais altos, quando o diretor de RH ratificasse sua determinação, após ter ciência desses altos valores. Que a depoente tem certeza que informou o senhor Rafael sobre os altos valores da licença-prêmio, que foram pagos entre os meses de fevereiro a junho de 2014, e ainda assim o mesmo determinou que a sua ordem fosse cumprida e o pagamento efetivado.
que a depoente jamais pagaria altos valores de licenças-prêmios ou outros benefícios sem a determinação do diretor de RH, que o diretor Rafael determinou que fossem pagas todas as licenças-prêmios dos servidores do RH. O depoimento de folhas 965/966, por sua vez, traz a declaração da servidora Maria Aparecida Mendes, chefe de serviço do controle de pagamento do Departamento de Recursos Humanos, que confirma os termos do depoimento prestado por sua chefia imediata, servidora Eli Aparecida da Silva. Transcrevemos. Que o pagamento das licenças-prêmios é realizado através dos processos que chegam a depoente ou através de telefone do diretor de recursos humanos para sua chefe imediata, senhora Eli, ou quando o diretor não conseguia contato com a mesma, ligava diretamente para a depoente, que nos casos de pagamento de licenças-prêmios, que geravam valores mais altos na folha de pagamento, sua chefia imediata, senhora Eli, ou mesmo a depoente ainda tomavam o cuidado de informar o diretor de RH, Rafael, para que pudesse incluir tais pagamentos na folha de pagamento. Que tem certeza que antes de lançar os valores pagos a título de licenças-prêmios, durante o período de fevereiro de 2014 a junho de 2014, a depoente ou a senhora Eli ligaram em todos os meses para o diretor Rafael e lhe informaram os altos valores a serem pagos, tendo o mesmo determinado novamente que os lançamentos fossem realizados, que a ordem do diretor estava acima do andamento dos processos, explicando que ainda que o processo não estivesse totalmente regularizado, com todas as assinaturas necessárias ao pagamento das licenças-prêmios, tais quais o gabinete da prefeita, dos secretários de gestão e finanças, diretor de RH, os pagamentos deveriam ser realizados e, posteriormente, colhidas assinaturas para regularização integral do processo, que nos casos onde os processos não estavam regularizados, era o diretor de RH, Sr. Rafael, que determinava a forma de cálculo do pagamento, ou seja, pelo Decreto 9733 de 2011 ou pela Lei do Estatuto do Servidor. Da confissão da existência de irregularidades no pagamento das licenças-prêmios. Após várias tentativas no sentido de ouvir o depoimento pessoal do ex-diretor de Recursos Humanos, Sr. Rafael Ferreira de Abreu, a comissão obteve êxito através de diligências realizadas na Secretaria de Educação em data de 16/10/2015. Ao ser inquirido, o ex-diretor de Recursos Humanos confirmou os termos dos depoimentos das chefes responsáveis pelo lançamento dos pagamentos da licença-prêmios, servidoras Eli e Maria Aparecida, subordinadas à diretoria que ocupava a época das irregularidades investigadas. Servidor Rafael declarou nas folhas 842 e 845. O depoente confirma que suas subordinadas, Eli e Cida, realmente ligavam para ele antes de lançarem os valores das licenças-prêmios nas folhas de pagamento, bem como confirmavam que elas alertavam quando os valores a serem pagos eram considerados altos. Ademais, ainda em seu depoimento, o ex-diretor de Recursos Humanos mencionou que o ex-chefe de gabinete da senhora prefeita, o senhor José Carlos Ribeiro dos Santos, determinava o pagamento de licenças-prêmios. Vejamos. Em algumas situações já haviam sido solicitados diretamente pelo chefe de gabinete, José Carlos Ribeiro, o pagamento, bem como outros processos. Os próprios servidores que lhes encontravam informavam que já haviam conseguido autorização do senhor José Carlos Ribeiro e informavam ao depoente que logo os processos chegariam em suas mãos para inclusão na folha de pagamento. Em cerca de 10 oportunidades recebeu a determinação do chefe de gabinete, pessoalmente ou por telefone, e que cerca de 50 servidores, ao longo do período em que foi diretor de RH, realmente tiveram seus processos encaminhados para o depoente, após a mesma ter sido avisado que o senhor José Carlos havia assim determinado. Que o chefe de gabinete José Carlos Ribeiro determinou, em algumas dessas oportunidades, que o pagamento fosse realizado de acordo com a lei, sem a necessidade de adesão ao Decreto 9733 de 2011, que alguns processos que não continham assinaturas e acabaram sendo pagos ou foram por conta da determinação do chefe de gabinete José Carlos Ribeiro, em razão da hierarquia dos cargos ocupados. O depoente reconhece que solicitou ao senhor José Carlos Ribeiro o pagamento das licenças-prêmios de seus subordinados no Departamento de Recursos Humanos, explicando que tal solicitação ocorreu por conta da necessidade de manter sua equipe motivada, considerando, inclusive, que todos acabavam tendo conhecimento que o gabinete da prefeita estava liberando o pagamento de algumas licenças-prêmios para outros servidores de outros setores.
A comissão deu por encerrada sua fase de cognição, cabendo então a apresentação de sua conclusão consistente, esta nos termos seguintes. Conclusão. Vistos e analisados os elementos e provas documentais inseridas nestes autos, em consonância com aquilo que deu origem à formação de ambas as comissões de inquérito, me faria dizer o seguinte. Preliminarmente, se faz importante dizer que se constitui inconteste o direito dos servidores ao benefício da licença-prêmio, isto com decorrência do previsto na Lei Municipal 325 de 59, Estatuto dos Servidores Públicos, onde a ser tratada de licença especial, em seu artigo 137, se diz que, em cada quinquênio de efetivo e ininterrupto exercício, ao funcionário que a requerer, se conceder-se-á licença-prêmio, de uma só vez, de 3 meses em todos os direitos e vantagens do cargo que estiver ocupando. Normativa esta que se encontra em vigor ipsis literis até a presente data. A municipalidade, no ano de 2003, por conta de alegados problemas financeiros à época, deliberou por editar o Decreto 9733, de 1 de julho de 2011, com vistas a regulamentar a forma de pagamento da licença especial, fixando-lhe limites conforme o artigo 2º do mesmo e outras regras, com a ressalva de que a adesão aos termos do suscitado decreto era optativo. Desta forma, aqueles funcionários que deixaram de fazer a opção pelo decreto continuariam a receber suas licença-prêmios com base daquilo previsto na lei, qual seja o artigo 137 do Estatuto do Servidor, sendo de se ressalvar que a vantagem que se apresentava para o que se aderiam, nova regulamentação, seria, em tese, a possibilidade de um recebimento mais rápido, na medida em que a administração municipal tinha atrasado muito o pagamento do benefício da licença especial, as quais se acumulavam a ponto de alguns servidores se aposentarem sem receber aquelas cujos direitos já eram adquiridos. Estes atrasos nos pagamentos teriam sido, provavelmente, o mote para que surgissem descaminhos na busca do recebimento da licença-prêmio, eis que passaram a circular boca pequena a liberação dos pagamentos somente mediante o que seria um certo tráfico de influência, ou mesmo a contraprestação deu uma vantagem de 30% por recebido, ao que se juntou, ao final, a alegação da própria municipalidade, de que alguns pagamentos teriam origem em assinaturas falsificadas, peculiaridades que redundou manchetes de jornais e veio a ser fato gerador de comissão especial de vereadores, integrantes do Poder Legislativo cubatense, como estas que aqui relatamos. Seria importante afirmar, então, que não se logrou de forma clara apontar a ocorrência da prática de algum procedimento delituoso por parte daqueles servidores ouvidos pela comissão, isto dentro do pressuposto intrínseco ao direito penal que, para que se acuse alguém, se faz necessário uma presunção juris et de jure, quanto aqui, no máximo, estaríamos diante de uma presunção juris tantum. Contudo, algumas ressalvas hão de ser feitas, especialmente com relação ao Sr. José Carlos Ribeiro, por conta da sustentada e reiterada afirmação do Sr. Rafael Ferreira que ele eram oriundas das determinações de pagamentos de licenças-prêmios nos termos da lei, mesmo quando eram existentes opções pelo recebimento nos termos do decreto e, sobretudo, pelo fato de que a sustentada falsidade de assinaturas em momento algum ter sido demonstrada, ainda que de forma tênue, ao que se adita o fato de que, segundo o contrato mantido junto à delegacia de polícia local, apenas se encaminhou um boletim de ocorrência e nada mais veio a ser ao mesmo colacionado, como, por exemplo, as assinaturas daqueles que sustentam as falsidades, no que se inviabilizou a adoção de qualquer procedimento policial. Evidentemente que tais assertativas também poderiam ser tidas como relativas, mas nesses casos haveriam provas e evidências circunstâncias de se mencionar que os integrantes da comissão, em decorrência até das nuances do processo, chegaram a pensar numa acariação entre funcionários Rafael Ferreira e José Carlos Ribeiro, bem como na possibilidade do pedido de quebra de sigilo bancário e alguns dos outros funcionários ouvidos, mas, consultadas as normas atinentes à espécie, se optou por não enveredar por tal caminho. Assim, diante de tudo, o mais que dos autos consta, os vereadores integrantes
das comissões de inquérito nomeada pela Resolução 2806 de 2015 e 2822 de 2015, entende por encerrados seus trabalhos, concluindo a unanimidade pelo reconhecimento da existência de irregularidades no que pertine ao pagamento das licenças especiais aos funcionários da municipalidade, o que possibilitaria a existência de esquemas escusos que mereciam uma melhor investigação por quem de direito, qual seja o muito digno representante do Ministério Público, a quem caberia, dentre outras atribuições, a doação de eventual pedido de quebra de sigilo bancário dos envolvidos, tudo conforme dito alhures. Diante disto e de tudo mais que dos autos consta, delibera esta comissão de vereadores pelo encaminhamento de cópia deste relatório final e dos documentos que acompanham a chefia do Executivo, mediante ofício pleiteando, ainda que sejam respondidos aos seguintes questionamentos. A. Qual o andamento atual dos trabalhos da comissão formada pelo Executivo para a apuração de eventuais irregularidades nos pagamentos das licenças-prêmios? B. Houve alguma contratação pelo Executivo de auditoria externa para analisar os pagamentos de licenças-prêmios? C. Houve alguma perícia grafotécnica para averiguar a alegada falsidade das assinaturas e ao ilustre representante do Ministério Público de nossa comarca, a fim de que, assim por seu entendimento, sejam adotados os procedimentos necessários com vistas à responsabilização daqueles que, por ação ou omissão, levaram os fatos que justificaram esta comissão, assim como à imprensa em geral. Salvo o melhor juízo, esta é a manifestação que submetemos ao conhecimento e deliberação dos nobres pares. Sala Dona Helena Melete Cunha, Cubatão, 30 de novembro de 2015. Severino Tarcísio da Silva, presidente. Ivan da Silva, relator. Ademário da Silva Oliveira, membro. Adeildo Eleodoro dos Santos, membro. Fábio Alves Moreira, membro. Conforme disposto no artigo 57 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o presente relatório será colocado em votação. Em votação. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui de antemão agradecer aos membros da comissão, os quais, incansavelmente, desde o mês de junho, junto com este vereador, o vereador Dinho, o vereador Ademário, o vereador Ivan e o vereador Roxinho, incansavelmente lutando, acompanhando, participando em todas as suas sessões referentes a esta comissão de inquérito, a qual, durante todo esse período, ouvimos quase 50 pessoas, em todos os depoimentos, sempre atentos, procurando sempre levantar as denúncias aqui apontadas e a verdade real dos fatos. Após a leitura deste parecer final, onde todos puderam ouvir nesta data, encaminhamos para o Ministério Público, fizemos aqui alguns apontamentos e eu espero que o Ministério Público nos ajude, porque muitas perguntas não foram respondidas, muitos documentos não foram encaminhados, algumas respostas não conseguimos, inclusive, como foi citado no final aqui, através do boletim de ocorrência realizado na delegacia, no vereador César, e que não foi feito o principal. E eu espero que com todos esses apontamentos, todos os anexos que estaremos encaminhando os documentos para o Ministério Público possa dar continuidade ao trabalho desta comissão, que chegou até onde poderia, a conclusão a ouvir e a encaminhar para o Ministério Público, que é o nosso papel, de fiscalizar, de procurar apurar e encaminhar tudo que tivermos para que o Ministério Público possa adotar as medidas cabíveis, pertinentes. Por isso, quero agradecer a cada uma das pessoas que compareceram nesta comissão, que prestaram relevantes informações, agradecer aos vereadores, membros, que incansavelmente participaram, corroboraram em todas as suas ações e o resultado final chegou e, com certeza, o Ministério Público irá nos ajudar para que realmente sejam adotadas
as pertinentes e obrigações de cada um que lhe é peculiar. Tenho certeza que o Ministério Público fará não só a cariação, como a possibilidade de quebra de sigilo bancário e até ouvir todas as pessoas que foram apontadas aqui, que assim o seja e assim aguardamos para que a verdade real seja, enfim, demonstrada. Antecipo meu voto e agradeço a cada um dos membros que participaram incansavelmente desta comissão com os trabalhos realizados e concluídos nesta data. Continua em votação com a palavra vereador Ademário. Senhor presidente, nobres pares, vim aqui até esta tribuna fazer aqui menção ao brilhante trabalho realizado pelo vereador Doda, que preside essa comissão. Embora membro, reconheço que tive uma participação bem menor. Acho que o vereador Doda, o vereador Dinho também se debruçaram efetivamente com muita dedicação. Eu acho que essa é o verdadeiro papel do parlamento. Fazer interlocução com a sociedade, fiscalizar os atos executivos. Na interlocução, nós temos aqui as nossas ferramentas, que são os requerimentos, as indicações. Agora, na fiscalização, o cenário é muito mais amplo, porque você tem as comissões especiais, você tem as comissões especiais de inquérito, onde realmente esse é o verdadeiro papel do vereador. Muitas das vezes mal interpretado, porque o vereador preside uma comissão, se dedica, rala, porque realmente eu já presidi 2 comissões aqui, estou na 3, estou na 4ª, realmente tem que ter muita dedicação. E muitas das vezes, quando o parlamentar, através desta comissão, estanca um rombo, vereador Doda, de 2, 3, 20 milhões, e muitas das vezes isso fica nas paredes internas. E às vezes a sociedade mal informada acaba avaliando o parlamentar, muitas das vezes por outras ações muito simplistas, mas simplesmente porque vê o parlamentar na rua, por exemplo, ali cavando um buraco, fala, esse é dos nossos e trabalha. E muitas das vezes o parlamentar que preside uma comissão, estanca um rombo de 20 milhões, 30 milhões supostamente, esse muitas das vezes, por falta de comunicação, não chega aos ouvidos das pessoas, para as pessoas reconhecerem que ser parlamentar é muito mais do que ser clientelista. Ser parlamentar é ter a responsabilidade de atuar e fazer do seu mandato uma ferramenta em benefício da sociedade. Agora, o que mais me espanta, vereador Doda, é que esse governo, as práticas são as mesmas, A gente pensa que são as práticas do governo federal, mas o governo local são práticas sincronizadas. Eles confundem o Estado, confundem a máquina com as pessoas privadas. Eles misturam tudo, porque hoje, lendo o relatório, aliás, o brilhante relatório, a sensação que tenho é que a licença-prêmio se pagava por favores políticos, usando dinheiro público para compensar gratidões políticas. É dessa forma que esse governo trabalha. É assim no governo federal, como a Lava Jato tem apurado, a Petrobras, que há tantos eles gritavam, se orgulhavam e batiam no peito, agora nós entendemos e compreendemos perfeitamente. Quando eles falavam que o PSDB privatizaria a Petrobras, nós entendemos que eles queriam realmente a Petrobras, mas não para os brasileiros. Eles queriam a Petrobras a serviço do PT, do Partido dos Trabalhadores. Isso está comprovado e demonstrado. E as mesmas práticas utilizadas no governo federal são utilizadas também em Cubatão, em esfera menor. Mas quando você vê uma CPI, onde a pessoa usa licença-prêmio para pagar alguns apadrinhados políticos, em detrimento daqueles que efetivamente têm seus direitos adquiridos, isso é uma vergonha, isso é falta de caráter, isso é irresponsabilidade, são esses maus gestores que nós temos que banir do cenário político. Continua em votação. Com a palavra, vereador Wagner Moura. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de cumprimentar o vereador Doda, toda a comissão formada pelo vereador Roxinha, vereador Dinho, vereador Ademário. Comissão importante que em nenhum momento, o vereador Ivan, que em nenhum momento, apesar de ter comentários na cidade, dizendo que na época que eu fui prefeito, foi liberada a licença-prêmio, se pagou na cidade todinha, que o Wagner Moura assumiu e pagou a licença-prêmio, eu deixei muita vontade, e inclusive em qualquer disposição para depor, e não foi nem necessário, porque todos observaram a minha inocência até então na questão do relatório final. Observo que isso era muito importante, porque se vazou na cidade todinha que o Wagner Moura era responsável pelo pagamento da licença-prêmio. E, na verdade, eu assumi dia 26, a folha de pagamento estava fechada, totalmente fechada, e foi pago sem a minha ciência, sem eu saber do que estava acontecendo.
E, de certa forma, é importante essa comissão, vereador, de inquérito, para esclarecer a situação, porque quem não deve não teme. Então, na verdade, eu estou aqui, me coloquei à disposição e venho aqui hoje a público. Esperei até o momento, nunca declarei até na rádio, na entrevista na rádio, que não tinha nada a ver com isso. E a comissão definitivamente hoje está aqui, né, lendo o relatório final, que eu ouvi atentamente, observando o relatório final, e está de parabéns à comissão pelo seu trabalho realizado. E, de certa forma, é isso que eu tenho que esclarecer a população de Cubatão, né, porque a gente tem a questão do respeito, do voto e da responsabilidade, até então como parlamentar, e até então como prefeito na época que eu assumi, e fui durante os 35 dias que assumi a prefeitura de Cubatão. Agora, vereador Aguinaldo, simplesmente é isso, parabenizar o vereador e dizer que eu sou favorável e voto favorável a esse requerimento final, relatório final. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimentos que versam sobre prorrogação de comissões especiais de vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, tendo em vista o vencimento do prazo da Comissão Especial de Inquérito, nomeada pela Resolução 2818/2015, a fim de Comissão Especial de Inquérito para investigar os valores totais arrecadados pela CMT com as multas de destinação nos últimos 2 anos, sem que seus objetivos tenham sido plenamente alcançados, é que requer, observadas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a prorrogação por mais 45 dias da presente SEI. Sala Dona Helena Melete Cunha, 24 de novembro de 2015. Severino Tarcísio da Silva, vereador. Conforme disposto no inciso 8 do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão e declaração de voto. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Fábio Alves Moreira, números 2, reparo do leito carroçável na Avenida das Américas, esquina com a Rua Maria Cristina do Jardim Casqueiro. Encaminha-se. Do vereador Ivan da Silva, manutenção do leito carroçável da Rua 1 do Boção 7. Encaminha-se. Manutenção em toda a extensão da calçada na Rua Monte Castelo, na Vila Nova. Encaminha-se. Manutenção no leito carroçável da Avenida Nações Unidas, na Vila Nova. Encaminha-se. Manutenção no leito carroçável na Avenida Martins Fontes, na Vila Nova. Encaminha-se. Passamos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Ademário. Pedir uma suspensão para pelo menos receber a comissão, para que nós prossigamos nos trabalhos. É importante ouvi-los, porque senão a gente não consegue avançar. Em votação, a questão de ordem do vereador Ademário. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está suspenso a sessão para recebermos a comissão de moradores.
Está reiniciada a presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Doda. Senhor presidente, a minha questão de ordem é conforme combinado entre os 11 vereadores. Como líder da bancada do PSB, estaremos solicitando a obstrução da sessão, tendo em vista o projeto, o qual não deu tempo hábil dos demais vereadores, junto com este vereador, analisar toda a sua complexidade. Estaremos obstruindo para até sexta-feira nos reunirmos de volta e na sexta-feira marcarmos uma reunião para discutirmos com mais profundidade esse projeto da educação, o qual não está claro para estes vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Ivan Ildebrando. Senhor presidente, em nome da bancada do PDT, mais uma vez, e não poderia deixar aqui de externar o meu lamento de ter que pedir, em nome da bancada do PDT, a obstrução da sessão por um único motivo, que a gente tem falado, a falta de diálogo, a falta de respeito com o poder legislativo. Como disse, é uma matéria de suma importância, que é o Plano Municipal de Educação, porém, ficou algumas lacunas a serem discutidas, que deveria ter sido discutida aqui conosco, mesmo dizendo que a casa tinha alguns representantes e que esses representantes também deveriam ter vindo falar com os vereadores. Eu entendo desta maneira. Então, por esse motivo, mais uma vez, em nome da bancada do PDT, eu peço a obstrução da sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Ademário Silva. Em nome da bancada do PSDB, com argumento, e ratifico o que os colegas falaram anteriormente, mas que também não me vem esse governo falar que está atendendo legislação federal e estadual, porque esse próprio governo não atende a legislação, porque o prazo de entrega desse projeto do PMN já venceu-se há muito tempo. Então o governo perdeu a legitimidade de vir aqui com essa tese e função do parlamento a votar um projeto sem nenhuma discussão. São essas as razões que peço também a obstrução da sessão para amadurecermos isso. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Fábio Rochinho. Em nome da bancada do PMDB, também reforçando as palavras dos companheiros, manifestando aí contrário a essa questão desse plano que já se perdeu o prazo, toda a legitimidade dele, estamos favoráveis aí à obstrução da sessão, então a bancada do PMDB pede a obstrução da sessão. Questão de ordem, presidente. Questão em nome de da ordem bancada do vereador PROS, Fábio e Moura. de comum acordo com os vereadores, conforme a reunião que tivemos ali anteriormente, para que seja melhor discutido o projeto, na reunião a ser marcada na próxima quinta-feira por Sua Excelência, eu solicito a obstrução da presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Adeildo Eleodoro. Em nome do Partido de Solidariedade, também peço a obstrução da sessão pelos motivos já alegados pelos demais vereadores e também para que a gente possa fazer essa discussão na sexta-feira e também discutir com algumas pessoas envolvidas na educação. É só, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Como foi Jair combinado, do Bar. todos os vereadores combinou, em nome da bancada do PT, também peço obstrução da sessão. Nos termos da linha A do artigo 104 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão por falta de quórum regimental. Muito obrigado a todos.